O que você faz em 30 minutos? Toma um café? Assiste a um episódio da sua série favorita? Lê algumas páginas da nossa revista Cívico Mag? Ou tenta salvar o mundo? Pois é, eu sou Ana Luísa Prudente e este é o Meia Hora de Impacto, um podcast onde empreendedores de impacto socioambiental vão apresentar suas soluções para o planeta durante 30 minutos. E o Cívico é uma comunidade de empreendedores e ativistas de impacto socioambiental que estão trazendo toda uma série de soluções. Este podcast é uma proposta descontraída de um bate-papo para apresentar essas transformações que são pensadas e realizadas todos os dias aqui nesta comunidade. E hoje estamos com um convidado muito especial, são dois, mas vamos começar primeiro com ele, o Pedro Campos, que encontrou soluções socioambientais, né? Produzindo superalimentos, gente, sem ingredientes de origem animal. Mas antes, para começar essa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco dessa sua trajetória, do seu trabalho frente a The Question Mark. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente começou a The Question Mark há aproximadamente 3 anos, com o objetivo de trazer alimentos com mais consciência e saúde. E aí, quando a gente se deparou com os desafios da alimentação consciente, a gente começou a se questionar sobre o impacto, né, da nossa alimentação no próprio mundo. E aí foi quando as coisas começaram a se juntar e a gente entendeu que a gente precisava pensar, além de trazer apenas um alimento com mais nutrição, um alimento que também, se essa empresa um dia crescer muito, que o impacto que essa empresa causa para o planeta seja positivo e não um lado negativo do fato do consumo existir. Então a gente vem trabalhando dentro desses pilares, né? Nutrição e planeta abraçados. Tem sido uma honra poder acompanhar toda essa trajetória aqui da The Question Mark. E hoje o Pedro vai encarar o desafio de responder questões sobre essa iniciativa em apenas meia hora. Tchan. Será que ele consegue? Ai, meu Deus. Para nos ajudar nessa missão de apoiar soluções para um mundo melhor, a gente convidou a Beatriz Costa. A Beatriz é gestora de sustentabilidade do grupo Quitanda, do qual também sou muito fã. Bem-vinda, Bea, e, por favor, se apresente. Obrigada, Ana, por estar aqui também. Pedro, também, obrigada pelo trabalho incrível que você faz através da sua marca, do seu empreendimento. Eu sou a Bea Costa, cuido da sustentabilidade do Grupo Raízes, junto com mais 2 pessoas no time, para aportar e trazer a sustentabilidade como cultura e valor nas nossas 4 empresas. O grupo chama Grupo Raízes, na qual a Quitanda faz parte. Temos também a Cutinari, que é uma empresa de refeições coletivas, cozinha industrial. Quitanda Escolas, que a gente atende agora alimentação nas escolas, além da loja, né, do varejo, e a Fazenda Copaíba. Então é isso, estou super feliz de estar aqui com uma marca que a gente vende na loja, aqui no Cívico, né, que é um empreendimento super bacana também do bairro, construindo aí uma visão do mundo que a gente quer. É isso, é grupo, então, Raízes, que é o Quitanda faz parte. Quitanda está aqui no grupo, no bairro, né, como você falou, Pinheiros, onde o Cívico está também. Bom, apresentações feitas, vou explicar um pouco da dinâmica, tá, do nosso programa, que aqui dentro dessa urna aqui, que vocês estão vendo, eu tenho algumas perguntas, né, algumas demandas socioambientais que a gente vai enfrentar juntos hoje. Então, como é que rola o negócio? Nós vamos sortear, sou eu, né? Eu vou sortear aqui algumas das perguntas e o Pedro vai ter que apresentar aí propostas de soluções desenvolvidas pela The Question Mark, tá? Ótimo. Mundo real. Área do mundo real. Isso aí. E como essas iniciativas podem ajudar a resolver esses problemas que a gente vai trazer aqui. A Beatriz estará aqui como uma consultora, né, acompanhando e dará suas considerações finais após, né, a apresentação das propostas e durante o desafio. Mas o Pedro é o seguinte, você tem 15 minutos, Pedro, para responder o máximo de questões que estão aqui, né? O máximo que você conseguir, né? E aí, depois das suas argumentações, o que você trouxer, né, como resposta,
A Bea terá 15 minutos para fazer as considerações dela e as possíveis sugestões, né, de melhorias para o negócio, tá? Entenderam? Que tá desafio. Claro? Ótimo. Mas o bom é o ritmo, tá bom? Por isso que é o Meia Hora de Impacto, a gente começa assim que a Sabrina der ok, eu acho que ela já voltou aqui, tá vendo o reloginho? Então vamos lá, tá valendo, Então, eu vou vamos lá. começar. Bora? Bora. Bora. Vou pedir só mais uma aguinha. Peraí, Eu já vi que vai ser intenso. você tá já... 15 minutos, deu secura. Opa, pera lá. Então, a primeira pergunta é o seguinte. O mercado das food techs, como são chamadas as startups que desenvolvem soluções para o setor alimentício, já começou a impactar o segmento empresarial com novas formas de olhar para a cadeia de produção e distribuição dos alimentos. Uma pesquisa realizada em 2020 pelo Instituto Qualibest revelou que 75% dos consumidores gostam de comprar comidas saborosas, frescas e que ajudam a melhorar a imunidade e o bem-estar. Pedro, como é que a sua iniciativa utiliza a tecnologia e a inovação em seus processos de produção? Obrigado. Então vamos lá. No caso da The Question Mark, a gente desenvolveu uma unidade fabril que a gente chama de nanofábrica. A nanofábrica é uma unidade fabril com alto, vamos chamar, teor tecnológico. O que significa isso? A gente usa equipamentos que são referências mundial dentro desse mercado. E junto com isso a gente usou tecnologias alimentares de aprendizados de fermentação de bases de proteína vegetal que a gente desenvolveu ao longo de aproximadamente 18 meses. Então a gente começou fermentando 16 tipos de proteínas diferentes para entender quais seriam as proteínas que de fato gerariam a formação de ácido lático e gerariam um perfil de produto que agrade ao consumidor também. Então a gente investiu tanto em tecnologia de alimentos, né, em identificação, né, dessa combinação de cepas de fermentação que tivessem boa eficiência, tanto fabril quanto de geração nutricional a partir de formação de ácido lático e probióticos, quanto um maquinário e sistema de envase e produção que fosse eficiente para que isso gerasse pouco impacto. Então hoje a gente chama a nanofábrica de uma unidade equivalente a 1.000 vacas leiteiras. Então é uma unidade de 67 metros quadrados, muito enxuta, totalmente responsável em termos de consumo e uso energético, que a gente é capaz de produzir o equivalente ao que seriam 1.000 hectares de área de gado, né, que seria maior do que a cidade, né, o centro da cidade de São Paulo, né, esse miolinho de São Paulo que a gente acaba convivendo mais. Então essas foram as inovações que a gente trouxe nesse momento para o projeto. Incrível, uau. Muito legal. Vamos para a segunda, porque eu não posso nem fazer muito comentário, não. Então vamos embora. O ritmo aqui é assim. Não posso nem dar vontade de fazer um monte de perguntas, mas nem pode. Tem que ir para essa aqui. Vamos lá. Agora vamos falar de saúde. O levantamento perfil do DNA do brasileiro na saúde e bem-estar, feito pelo laboratório Genera, analisou dados de 200 mil DNAs de todas as regiões brasileiras e indicou que 51% da população pode desenvolver a intolerância ao açúcar do leite. Pensando nisso, podemos apostar em uma expansão do mercado de leites e iogurtes vegetais. Então, quais os benefícios e inovações à saúde os produtos da The Question Mark trazem para os seus consumidores? A gente começou o desenvolvimento dessas bases vegetais naturalmente fermentadas exatamente para que a gente pudesse ter um tipo de alimento onde, ao substituir a proteína do leite, não fosse um alimento vazio em termos nutricionais. Então, o que a gente se dedicou a fazer foram alimentos em termos nutricionais equilibrados, né? Então a gente fala hoje de um alimento à base de planta com 4 gramas de proteína, com aproximadamente 4 gramas de fibra, com baixo valor calórico de aproximadamente entre 120 e 130 calorias por porção e ao mesmo tempo com a formação de probióticos e com ácido lático que gera benefícios para a nossa microbiota. Então a visão de projeto foi trazer um alimento, sim, que eu gosto de brincar que se a minha filha quiser comer 10 desses, não tem problema. É um alimento saudável, um alimento nutritivo, né, e ao mesmo tempo que não gera nenhum tipo de impacto ao planeta. Então essa pegada que a gente tentou construir, né? Gente, vocês estão acompanhando, depois quiserem perguntar, né, os detalhes, a gente no final, o Pedro vai deixar aí, né, como é que chama isso? O número que você pode ser acessado, né? Tem várias coisas interessantes. Vamos lá.
Mais uma, hein? A alta produção de laticínios resulta em uma série de prejuízos ambientais para o planeta, desde a produção de gases de efeito estufa, como o grande consumo de água e energia. Segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, tem uma sigla aqui que eu não consegui, mas tudo bem, mais de 18% dos gases produzidos no país foram da pecuária. Pedro, queria que você falasse para a gente como é que a produção de alimentos está diretamente ligada com a crise climática e como a The Question Mark atua nessa área. Hoje o nosso posicionamento como empresa, a gente evita, vamos chamar, um posicionamento extremista. A gente busca a conscientização do impacto de cada refeição que a gente tem no planeta. Então, como que a gente trabalha hoje? A gente busca uma cadeia de suprimentos local, então a nossa base hoje é feita de coco, inhame e castanha de caju, então a gente buscou ingredientes de alto valor nutricional, mas que pudessem ser supridos pela própria economia nacional, reduzindo, né, custos de transporte, poluição relativas a transporte, e ao mesmo tempo o impacto que a própria produção de leite, né, hoje no Brasil tem entre 25 milhões e 27 milhões de vacas leiteiras dedicadas, que seria o equivalente a gente ter a população da cidade de São Paulo inteira, vou chamar encarcerada, produzindo leite. Então esse é o tamanho do impacto da indústria hoje no Brasil. Então o que a gente tenta fazer é um movimento onde a gente, a partir das nossas áreas cultiváveis, que hoje uma grande parte dela acaba sendo destinada para a produção de alimentos de animais, a gente poder utilizar essas áreas cultiváveis para a produção de alimentos para humanos diretamente. Então, né, existe uma visão de você evitar um elo, né, que é o produzir para alimentar o animal, para o animal alimentar o ser humano. Então a visão talvez seja economizar, né, um elo da cadeia alimentar, né, fazendo uma produção diretamente para o ser humano. Muito bom. Temos ainda 9 minutos, então tá bem, Pedro. Vamos lá. Ótimas perguntas, hein? E ótimas respostas também. Muito bom. Vamos lá. Pedro, atualmente temos informação para manter uma dieta mais balanceada e com responsabilidade socioambiental, pois existem diversas variedades que cabem em todos os bolsos. Então, qual é a justificativa para a alimentação industrializada, sem derivados de origem animal, ainda assim inacessível para algumas para algumas camadas da sociedade? Preço, acesso ou cultura? Tá. Hoje, quando a gente olha a estrutura, vamos chamar, macroeconômica em torno das novas linhas de produtos vegetais, existem basicamente 2 grandes fatores que pesam em termos financeiros para fazer com que um alimento vegetal hoje tenha um custo superior ou, né, menos competitivo face a um produto de origem animal. O primeiro fator naturalmente, isso acontece com todas as indústrias, é a própria escala, né? Então a própria indústria, vamos chamar de produtos de origem animal, é uma indústria que tem algo entre 100 e 150 anos de história. Então foi possível ao longo desses 100 a 150 anos você construir uma infraestrutura, você construir players de mercado com escalas, né, que favoreçam vamos chamar economias, né, de escala e, consequentemente, preços mais competitivos. O segundo fator muito importante nessa equação é toda a linha de subsídios, né? Então, existem subsídios para diversos produtos de origem animal. Então, esses subsídios hoje se aplicam por N razões históricas, principalmente, né, de necessidade de manutenção dessas indústrias ao longo, né, das décadas, foram aplicadas e até hoje se mantém, né, a essas indústrias. Então existem esses 2 grandes pilares que hoje são, vamos chamar em termos econômicos, balizadores dos patamares de preço dos produtos veganos. E aí tem um terceiro ponto que vem evoluindo rapidamente, que vem contribuindo positivamente para a redução dos preços, que vamos chamar assim, a indústria de ingredientes começando a se preparar para atender
melhor aos produtos de origem vegetal. Então você começa a ver grandes players mundiais e locais que trabalham na indústria de ingredientes, começando a fazer novos desenvolvimentos, buscar fornecimento. Então hoje, por exemplo, você pega os maiores produtores de coco do Brasil, eles têm dobrado de tamanho a cada 2, 3 anos. Por quê? Porque o coco, por exemplo, vem se tornando uma base muito bem aceita dentro da indústria vegetal. Então, essa cadeia de fornecimento de suprimentos está começando a se preparar melhor para que possa ter preços mais competitivos. Então, esses 3 fatores juntos vão levar, sem sombra de dúvida, dentro dos próximos 5 anos, a preços relativamente mais competitivos. E talvez, num futuro de 10 anos, a preços mais baratos para a própria indústria de vegetais do que para a indústria animal. Então, essa é a leitura de mercado que a gente espera encontrar. Essa é a perspectiva, né? Vamos lá, temos só mais 2. Olha aí, peraí, vamos lá. E eu tenho que ser rápida também. Segundo o Atlas do Agronegócio, o Brasil é um dos países do mundo onde mais se percebe a concentração de fabricantes de alimentos. 70% das compras de uma família são produzidas por 10 grandes empresas, como os negócios de alimentação consciente. Como a The Question Mark pode hackear este sistema e enfrentar os desafios de mercado frente aos conglomerados alimentícios. É um pouco disso, né? A gente precisou trabalhar vamos chamar em 2 frentes de uma forma bem... Aliás, esses 3 pontos, tá vendo? Quando você olha o projeto no sentido dele mais completo, você vai ver que a gente precisou trabalhar nesses 3 aspectos de forma muito prática para que a gente tivesse alguma chance de competir nesse mercado. Tá? Então, como que foi isso? Primeiro, a criação dessas unidades produtivas nanofábricas, que a gente chama, permite que a gente possa localizar essa unidade de produção em áreas ou com possíveis incentivos fiscais ou áreas onde a gente tem menos custos operacionais, seja de transporte, seja de produção. Então, essa flexibilidade faz com que a gente ganhe uma parte de competitividade. O fato de ser um pequeno centro produtor, mais próximo ao mercado consumidor e de alta eficiência. Então, essa foi uma parte da equação. A segunda parte da equação, para a gente conseguir vamos chamar assim, sonhar com essa competitividade, é a gente tentar construir esse fornecimento local. Então, esse fornecimento local, no caso da Question Mark, hoje a gente vem trabalhando, vamos torcer para que dê certo, para ter uma parte da produção verticalizada, no sentido onde a gente possa ter essa compra direta de alguns produtores, gerando benefício tanto para o produtor quanto para a própria indústria, que acaba pagando um preço mais alto para esses intermediários, que são os fornecedores de matéria-prima para a indústria. Então, vamos chamar esse supply direto do agricultor, permite, vamos chamar, geração de valor para a agricultura, principalmente para esses pequenos agricultores, e ao mesmo tempo permite que, como indústria, você tenha um patamar de competitividade de preço maior, E por último, o que a gente tenta fazer é buscar parceiros que vejam isso como proposta real de valor, Então, parceiros que evitem, vamos chamar assim, sobrecobrar, sobre um produto que já tem barreiras naturais, como falta de incentivos financeiros. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma embalagem que hoje é considerada a embalagem mais sustentável do mundo para a categoria, mas eu não tenho nenhum tipo de incentivo ou subsídio para isso. Eu simplesmente pago 10 vezes mais caro num pote, só que ele é sustentável e o outro vai virar lixo oceânico. Mas eu não tenho nenhum tipo de incentivo a isso. Então, buscar parceiros que valorizem isso e ao invés de falar, não, eu te cobro uma margem ou eu tenho, vamos chamar, políticas naturais de negócio, normais aqui, fala, não, você é um pequeno produtor que tem uma perspectiva de sustentabilidade, que é o meu viés também, e eu consigo te incentivar e fazer um preço mais justo em parceria. Então, a gente vem trabalhando muito com esse perfil. Bom, acho que vamos para a última, 2 minutos. Vamos lá? Vamos tentar, porque acho que vale, Acho que você está indo bem, vai tirar nota 10. Ai, meu Deus. Bom, o ODS 2 da ONU propõe acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, promover a agricultura sustentável. São os objetivos. No Brasil e no mundo, até 2030, como a The Question Mark pode ajudar na conclusão desses objetivos? A gente cai um pouco na discussão
quando vem essa pergunta, remete um pouco a uma discussão que é muito difícil, que é a discussão sobre os ultraprocessados, né? Então, acho que tem, primeiro, a necessidade de um entendimento amplo, como sociedade, do que é um alimento ultraprocessado, porque isso, em cada fórum, ele é abordado de uma forma diferente. Eu que trabalho na indústria de alimentos há algum tempo, consigo visualizar isso de forma mais prática, né? Então, quando a gente fala de ultraprocessados, eu estou falando de alimentos que foram pasteurizados em média de 7, 10 vezes ao longo do processo de produção dele, ou seja, um alimento que ele é muito estressado em termos de processos de esquentar, esfriar, e que quanto mais você manipula esse alimento, ele vai perdendo o teor nutricional. Então, quando a gente fala de alimentos vazios em teor nutricional, diretamente está relacionado a alimentos ultraprocessados. E aí, esse ultraprocessamento as pessoas confundem. Não é porque você cozinhou algo em casa que aquilo é um alimento ultraprocessado. Não é porque eu fiz um iogurte da Question Mark na minha fábrica, que a gente levou ele a 80 graus por segurança alimentar, como um processo de pasteurização, que ele seja ultraprocessado. Mas se eu faço isso 12, 10 vezes ao longo de um processo de produção, com certeza o teor nutricional dele decai muito. Então, esse mecanismo atual que a gente tem de grandes produções, mas que trazem detrimento ao valor nutricional para que chegue a um patamar de preço, parece correr atrás do rabo. A gente está sempre... Aí a pessoa come mais, tem problema de saúde, não se alimenta, tem deficiência nutricional e, teoricamente, a gente está dizendo que está sobrando, né? Tem muito desperdício de comida no mundo ao mesmo tempo que a gente está passando fome e está passando desnutrição. Olha, que conversa, né? Para ter mais meia hora, sei lá quantas meia horas aqui. Obrigada, Pedro. Chegou uma pena, infelizmente, acabou o tempo, mas foi muito bom. Eu fiquei surpresa aí com tudo que ele trouxe, né? A gente já conversa tanto, mas realmente tem muitas informações aí. Eu sei que você acompanha, então, assim, queria ouvir você, né? Saber as suas considerações do que o Pedro trouxe como as soluções que a The Question Mark tem trabalhado, né? Perfeito. Realmente, eu sou super fã, então sou suspeita para dizer aqui. Eu acho que quando a gente pensava, né, antigamente, o que era a solução da alimentação do futuro, a gente não necessariamente imaginaria, né, um iogurte da Question Mark. Era muito no imaginário de uma coisa desidratada, sem gosto, comida de astronauta, né? Então, o que eu gosto de visualizar essa concretização, né, de um alimento do futuro é uma coisa assim, que tenta dialogar sem radicalismo, mantendo os hábitos cotidianos das pessoas, porque o iogurte, por exemplo, tem um lugar, né, na cultura das pessoas. Então, super interessante. Eu gosto também da versatilidade de você criar novos sabores e associar com tantas pessoas importantes aí no ramo da alimentação, esportistas, tal, igual a Question Mark vem vindo, fazendo. E é isso, né? O mundo é super populoso, nós temos 8 bilhões de pessoas atualmente, 2050 seremos 10 bilhões, então a gente realmente precisamos manter alguns hábitos, mas não necessariamente nos mesmos formatos, né? Como que cabe você realmente produzir esses alimentos de uma forma mais próxima dos grandes centros, onde são super populosos, e também pensando no indivíduo, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma superpopulação, cada indivíduo tem as suas necessidades. Então, eu também acho que esse potencial que a Question Mark tem de no futuro criar não é uma comida padrão para todo mundo. Eles têm o poder de dedicar um alimento específico para cada ser humano, né? Um DNA, fazendo pesquisas. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muito por acontecer nessa área. E estou super feliz de poder estar incentivando através da gente ter a loja, de estar expondo para venda para os nossos consumidores. Tá? De parabéns, adorei as respostas, as perguntas. É isso, né? O caminho, acho que é um caminho ainda, você falou 5, 10 anos, mas está acontecendo e que bom que tem, né, esses encontros aqui, como The Question Mark e a Quitanda, no caso do Grupo Raiz, né? Que vocês entendem o valor, né? E o esforço que o Pedro faz, né? De trazer toda uma contribuição para que uma alimentação seja saudável, também acessível, né? Demanda, e vai demandar um tempo, né? Mas estamos juntos nessa caminhada. Pedro, você também fazendo as suas considerações finais. Bom, gente, para encerrar, queria agradecer, né, a presença de vocês, essa oportunidade de saber tanto sobre alimentação e poder, né, vislumbrar esse caminho aí acontecendo com a parceria de vocês.
o tempo nosso acabou, mas essa discussão segue, porque essa é a ideia, né? Depois a gente fazer essa ponte, ainda que já esteja construída, e a gente gerar outras, para a gente, né, mudando a consciência e aprendendo juntos. Então, eu acho que como vocês já estão conectados, seria interessante também manter o contato, né, para trocas futuras, e vocês falarem também um pouco dessa experiência, como é que foi de estar aqui nesse lugar, né, com esse foco, numa discussão de meia hora de impacto. Quer começar? Vai lá. Eu acho muito importante, né, vamos chamar essa agilidade na comunicação, principalmente nos dias de hoje, onde tem, vamos chamar, uma carga, né, de comunicação muito alta, né, de conteúdos. Então, existir uma curadoria como a do Cívico, onde você sabe que existe um conteúdo que já foi pensado, depurado, existem critérios sólidos para trazer as pautas, para a gente é muito importante, porque é uma oportunidade de conseguir falar de uma forma séria, profunda, rápida, sobre algo que pode fazer a diferença para muita gente, né, e que é um esforço muito grande. Então é uma janela para conseguir comunicar, né, de uma forma para um público muito qualificado, para um público que se preocupa com a consciência, né, das coisas que a gente faz, né, de uma forma bem objetiva. E você foi muito bem, Pedro, achou bem? Verdade, super. Você também. Não, imagina, eu concordo super com o Pedro. E imagina só o desafio, né? Já é desafio suficiente você criar um produto bom, que agrade, com padrão, com custo, que seja competitivo, tudo isso. Imagina você comunicar todas essas questões socioambientais, tudo que está por trás, né? Realmente a janelinha que você tem é a superfície do seu produto, né? Mas você está competindo ali numa gôndola com várias outras coisas. Então, graças às mídias sociais, esse tipo de canal, né? Em materiais realmente com conteúdo selecionado, para a gente poder contar um pouquinho mais, conhecer mais, mesmo eu conhecendo tudo, adorei ver o Pedro falando hoje de uma forma mais profunda. Muito bom, então desafio aceito e cumprido de forma top. Obrigada, gente. Ouvintes, conheçam a The Question Mark, essa é a iniciativa que promove tudo isso que vocês viram, alimentação com responsabilidade socioambiental, né? Também convido vocês para conhecer o Grupo Raízes, né? Grupo Quitanda, a pessoa aqui de Pinheiros já faz o point lá, né? Tá marcado lá sempre. E vocês também para conhecer o Cívico, né? Essa comunidade de empreendedores, ativistas, socioambientais estão aqui fazendo essas transformações que às vezes a gente não tem ideia, né? Mas que elas estão aí, estão acontecendo e em algum momento vão ganhar escala, né? Porque aqui, como a gente diz, o futuro é possível. Pessoal, eu sei que não é hora do merchan, mas eu preciso falar porque eu tô apaixonada pelo último lançamento do mousse da Question Mark. É imperdível para todos os gostos, crianças, adultos, todas as idades, tá? Divino, tem que experimentar. Concordo. Eu sou Ana Luísa Prudente, esse foi o Meia Hora de Impacto, seu podcast de impacto produzido pelo Cívico, Estúdio Cívico by Podspace. Visite o nosso site www.civic-co.com e acompanhe a gente nas redes sociais @CívicoBR. Este foi o último episódio, que pena, da primeira temporada, mas vem aí a segunda, não perca!